US$ 107 mil. Seria esse o fundo do Bitcoin? A gente já entregou um pullback, uma correção saudável, e daqui a gente vai voltar a subir. Vamos buscar um novo all-time high. O ciclo ele vai se estender como um super ciclo. Bom, hoje a gente vai olhar para alguns dados, a gente vai entender em que momento nós estamos, o que está acontecendo por trás do preço, e a gente também vai analisar o curto prazo, olhar para o price action e entender o que está acontecendo dentro dessa movimentação dos últimos dias. Vou te explicar como que é a minha estratégia e como que é o meu comportamento nesse momento que nós estamos. Bom, Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, você sabe muito bem, se você me acompanha há mais tempo, que eu não utilizo as informações de ETF para poder tomar decisão. Por dois motivos. Um dos primeiros motivos é porque os ETFs não detêm a maior quantidade dos ativos, tá? Quem detém a maior quantidade dos ativos são exatamente os investidores de longo prazo. Eles detêm muito mais do que os ETFs. E os ETFs, eles são muito compostos pelo varejo também. A gente sabe que as pessoas que compram através de ETF não necessariamente é um player experiente, não é porque ele está comprando um ETF que ele conhece o Bitcoin, ele conhece o mercado cripto. Até então, porque se ele fosse experiente, ele não estaria comprando ETF. Bom, se bem que ele poderia comprar o ETF se ele estivesse pensando no seguro ali. Bom, mas olha só, quando a gente analisa os ETFs, a gente viu que, por exemplo, o ETF da BlackRock, ele aumentou a sua quantidade de bitcoins, tá? Essa linha laranja aqui é a carteira da BlackRock, a gente sabe quanto ativo tem dentro dessa carteira, quanto bitcoin tem dentro dessa carteira. Vieram aumentando com o passar do tempo e a gente está vendo uma mudança de comportamento da BlackRock, uma mudança que ela não aconteceu em nenhum momento desde quando os ETFs foram lançados. A gente teve a queda que aconteceu em fevereiro de 2025 e veja que teve uma leve redução aqui no balanço da BlackRock. Mas uma redução como nós estamos tendo agora, nós não vimos antes, tá? Isso aqui mostra um pouco do humor, um pouco do sentimento do investidor americano, tá? Eu só trouxe esse dado aqui para você entender como que está o sentimento do investidor americano. Nosso foco aqui é entender como que esses caras estão se comportando. Bom, investidor de longo prazo, esses sim são dados extremamente relevantes para a gente tomar decisão. E não exatamente como que está a carteira dos ETFs, mas sim como está a carteira dos investidores de longo prazo. Isso daqui muda completamente o jogo. Se a gente olhar para o histórico disso daqui, a gente vai ver que investidores de longo prazo, eles distribuem durante a alta e depois eles vão acumular. Tem dois investidores de longo prazo, tá? O novato e o velhaco. Qualquer dia eu te explico a diferença dessas barras verdes aqui, mas foque nas barras vermelhas. Sempre que investidor de longo prazo ele está distribuindo, a gente chega em regiões aonde o mercado ele começa a ter uma dificuldade para poder subir. E quando a gente vê essas grandes distribuições acontecendo, a gente sabe que também é momentos da gente realizar os nossos lucros, colocar o dinheiro no nosso bolso, desfrutar na vida real, né? Afinal de contas, se você está investindo no mercado, é para que você enriqueça na vida real e não dentro do metaverso, não dentro da tela do seu computador. É para que você proporcione liberdade financeira, segurança, conforto para sua família e para você mesmo, né? E desfrutar, usar desse dinheiro um pouco. Eu espero que você não esteja investindo para comprar um terreno no metaverso, construir uma casa lá e ser milionário lá dentro. Ter exatamente uma figurinha de um macaco que vale alguns milhões. Espero que esse não seja o seu foco. Espero que o seu foco seja a vida real. E quando a gente fala da vida real, a gente precisa realizar, até mesmo os investidores de longo prazo do Bitcoin, eles também fazem as suas realizações. Obviamente, tem pessoas que elas vão negligenciar a realização e elas vão querer segurar, holdar durante 10 anos, porque em 10 anos ela vai resolver a vida dela. Olha só, esse não é o caminho que eu quero seguir. Se você quer seguir esse caminho, boa sorte. Mas para mim, o jogo ele é bem diferente, tá? Ver os investidores de longo prazo realizando ainda, tá? Mesmo depois da gente ter tido queda, ainda há uma diminuição da posição desses caras.
me deixa um pouco cauteloso ainda assim. Não vou olhar com tanta ganância assim para o mercado, porque eu sei que a pressão de venda desses caras, ela é muito forte. Bom, se a gente olhar para o investidor de curto prazo, esses caras eles quicaram dentro da fase de capitulação. Eu não gostaria de ver o mercado capitulando o investidor de curto prazo, porque se a gente voltar aqui e capitular esse investidor de curto prazo, a gente vai ver panic sell acontecendo. Panic sell são exatamente aquelas quedas mais intensas, mais acentuadas que nós temos dentro do mercado. Essas quedas aconteceram no começo de 2025, aconteceram lá em 2024, no ciclo passado. Se a gente olhar a última vez que isso aconteceu, foi o início do bear market profundo, porque esse panic sell ele pode trazer muitas empresas quebrando ao longo desse processo. No ciclo passado, a gente teve um início de um panic sell acontecendo por conta de investidores de curto prazo. Isso foi o suficiente para que a gente começou a ter liquidação em cascata. Essa liquidação foi primeiro ali a Luna Foundation, depois a gente teve E3AC, Celsius, Voyage, FTX e um monte de empresa vindo em seguida. E a gente sabe que nesse ciclo que nós estamos vivenciando é um dos ciclos mais alavancados que nós estamos tendo da história. Aquela pessoa que você admira, Michael Saylor, aquela empresa que você tanto gosta que está comprando Bitcoin, saiba que essas empresas elas podem sim fazer uma grande liquidação em cascata. Porque afinal de contas, essas empresas elas são da vida real, elas têm os seus acionistas, elas têm ali as suas contas para pagarem no final do mês, é uma empresa que está girando, rotacionando. E quando a gente vê essas empresas direcionando o seu capital para Bitcoin, deixar o seu treasury em Bitcoin, sim, elas podem precisar liquidar esses Bitcoins. Estou falando que isso vai acontecer? Não. Mas você já se perguntou o que aconteceria se um dia o Michael Saylor precisasse vender um só Bitcoin? Você já se perguntou qual que seria o sentimento do mercado, o que iria acontecer na hora que esse cara tentasse vender pelo menos um de toda a quantidade que ele tem? Bom, isso seria um grande caos no mercado. Eu espero que ele não precise vender e saiba que ele está extremamente alavancado. O custo médio dele é de $73 mil, meu caro. É muito próximo do preço que nós estamos para o volume de alavancagem que esse cara tem. Não gostaria de ver o mercado entrando em fase de panic sell e chegando até dentro dessas regiões, tá? Bom, seria interessante a gente voltar a subir a partir daqui. Seria interessante, sim, o Bitcoin ter encontrado um fundo nos $107 mil e a gente voltar a subir, porque se a gente vier abaixo dessa região aqui, as coisas elas podem ficar um pouco feias. Sentimento do investidor, bem ruim, tá? A gente chegou a bater ali alguns dias em região de medo, a gente está em região neutra. Precisamos nos recuperar rapidamente para essa região verde aqui, senão as coisas elas ainda podem piorar no médio e longo prazo, tá? Bom, se a gente olhar para riscos aí de quedas mais intensificadas, ele deu uma diminuída nos últimos dias, principalmente com a alta que nós tivemos recentemente. Mas a gente ainda está com um risco envolvido, ainda estamos dentro dessa região preta aqui. Quando esse indicador ele está deitado ali, né, quando ele está de lado, a gente tem uma segurança maior de que quedas intensas não vão acontecer. Mas quando a gente começa a aumentar esse indicador aqui, as quedas elas podem se intensificar, tá? Então toma muito cuidado ainda, porque o risco ele ainda não saiu da mesa. Bom, se a gente olhar para a região que nós estamos ali, é uma região bem perigosa. É uma região que eu não quero ficar investido. E olha só, esse meu indicador aqui, ele mostra alguns momentos da história que ele ficou vermelho. Em alguns desses momentos eu perdi uma parte da alta, em outros momentos eu consegui me prevenir de grandes quedas, prevenir de um grande bear market, por exemplo, banimento da China, Corona Crash, até mesmo um bear market ali de 2018. Eu não sei o que vem pela frente, eu sei que o indicador ele está vermelho, ele está sinalizando que é um momento de preservação patrimonial. Se é um momento de preservação patrimonial,
Eu não vou discutir o que vem pela frente. Eu só saberei daqui a algum tempo. Se eu vou perder parte de uma alta, tá tudo bem, eu aceito. O que eu não aceito é ficar dentro de um grande bear market profundo. Eu não aceito ver o meu capital se desvalorizar, virar pó por conta de uma queda que eu negligenciei, que eu não protegi o meu capital. O fato é que os dados eles não estão legais ainda. A gente sim bateu um fundo nos 107 mil dólares, eu vou te explicar isso através do price action, mas ainda continuamos dentro de uma região de alto risco. Se a gente está dentro dessa região, eu ainda vou continuar com uma estratégia mais de preservação, mais cauteloso nas minhas decisões. Não vou ficar tão eufórico acreditando que agora é mais uma vez, é a última chance que eu tenho de entrar e que tudo vai subir. Bom, não, esse é aquele momento que eu ainda continuo na defensiva, tá? Se a gente olhar para a dominância do Bitcoin, a dominância do Bitcoin, ela está caindo. Isso está fazendo com que as altcoins elas estejam até performando melhor do que o Bitcoin. Um dia a gente vê uma altcoin subindo, no outro dia a gente vê outra altcoin subindo. Ether subiu bem, ele foi bem responsável por isso daqui. Só que isso daqui está se tornando um perigo para o Bitcoin. Porque essa dominância ela está caindo e quando o Bitcoin ele tenta subir ali, a gente vê que ele tenta entregar um respiro, a dominância vem e dá mais uma paulada para baixo. Ou seja, o capital ele sai mais uma vez do Bitcoin, ele rotaciona e pulveriza para outros ativos, fazendo com que o próprio Bitcoin ele fique fraco, sendo que ele é a nossa bússola do mercado. Se ele ficar fraco, se a gente não tiver capital pro Bitcoin suficiente, isso pode ser prejudicial, porque sim, a gente pode estar no final do ciclo, a gente pode estar vendo a rotação final do ciclo acontecendo e dali para frente as coisas elas vão esquentar. Por conta disso, eu prefiro ficar protegido, tá? Obviamente que quando a gente olha para um curto prazo aqui, a gente encontrou um fundo dentro do Bitcoin, tá? Esse fundo foi ali nos 107 mil dólares. E esse fundo está trazendo uma movimentação de alta, mas nós continuamos em uma tendência de baixa dentro de um gráfico de 4 horas. Nós ainda estamos com topos e fundos descendentes. Olha só, a gente ainda não tem uma reversão de tendência. Além disso, além da gente estar com esses topos e fundos descendentes, a gente ainda está abaixo da média de 200 períodos de um gráfico de 4 horas. Ou seja, estamos em um cenário que se eu estivesse shortando o mercado, eu estaria buscando por shorts, não seja o caso nesse ponto em específico que nós estamos, mas não por long, porque a tendência ela ainda é uma tendência de baixa. É mais fácil que a gente opere a favor da tendência, tá? Eu não utilizo operações de shorts, mas eu estou te explicando que nesse momento que nós estamos, é muito mais viável a gente operar a favor da tendência do que contra a tendência. Se a tendência ela é de baixa, meu caro, não tente brigar com ela. Entenda, o mercado ele anda em ondas e não em linhas retas. Se ele anda em ondas, a gente sabe que tem movimentações de alta em meio a grandes correções, tá? Eu prefiro ficar de fora dessas movimentações. Se a gente romper a média de 200 períodos vindo acima de um topo anterior, aí as coisas elas vão ficar bem mais bullish, tá? Porque além disso, a gente vai se distanciar daqueles indicadores ali que estão mais negativos, né? Por exemplo, como investidor de curto prazo em fase de capulação, o sentimento ele certamente vai voltar ali um pouco mais de otimismo. Aí aqui sim pode ser uma região onde a gente vem buscar por novas entradas, tá? Mas o fato é que até o presente momento, sem chance alguma da gente ficar exposto dentro dessas movimentações. Aqui eu continuo vendo que o mercado ele vai nos entregar mais quedas em breve. Bom, se a gente olhar qual que é o interesse do institucional nesse momento, você pode tirar por suas conclusões. Essas linhas amarelas aqui são onde a gente tem ordens, e veja que a gente tem ordens de venda e poucas ordens de compra nesse momento. Na região vermelha, aqui no histograma vermelho, você consegue ver que o tamanho das barras vermelhas são bem maiores do que as barras azuis. Isso significa que a gente tem muito mais interesse em venda do que interesse em compra, porque é muito mais favorável você trabalhar a favor de uma tendência, por exemplo, ou shortando um ativo ou se livrando das suas posições, tá? Nesse momento, eu, Guiteles, tenho zero interesse em olhar para venda,
porque eu já vendi tudo aquilo que eu precisava vender. Inclusive, nesse momento, a única coisa que eu tenho na carteira é ouro, que ouro está subindo bem. É um ativo que eu já venho acumulando há meses dentro da carteira rumo ao milhão. Mas fora ouro, eu não tenho mais nenhum outro ativo, somente dólar. E eu expliquei para você nessa última movimentação que nós tivemos aqui, que essa foi a minha última venda de Bitcoin. Aqui eu vendi meus últimos 5% que eu tinha de Bitcoin. De lá para cá, eu estou buscando por novas compras? Sim, eu estou buscando por novas compras. Só que eu preciso de dados, eu preciso de informações que me deixem mais tranquilo nas minhas posições, tá? Não quero pegar essa movimentação aqui porque tem um alto risco envolvido nela e nesse momento eu não quero pegar essa movimentação de curto prazo, tá? Bom, isso que eu estou falando para você é exatamente a mesma visão que eu trouxe para os meus clientes há 5 dias. Olha só. O mercado segue pressionado por vendas institucionais. As vendas institucionais são essas ordens aqui que você está vendo no book. A gente continua com a mesma visão. O curto prazo está sobrevendido, por isso podemos ver alta no final de semana. A alta não aconteceu no final de semana, mas a alta aconteceu ao longo dessa semana aqui, ó. Veja que a gente começou a alta no domingo, no domingo a gente bateu fundo e a gente voltou a subir logo em seguida. Só que isso é uma alta de curto prazo, os dados on-chain continuam se deteriorando, ou seja, a gente ainda continua com uma pressão vendedora muito forte. A lei da oferta e da demanda é o que rege a movimentação dos ativos. Se a gente não tem demanda pelo ativo, a gente tem o ativo indo para baixo, a gente tem um alto risco envolvido nas operações. E essa demanda a gente vê ela na análise on-chain, e exatamente isso que eu faço todos os dias. Para mim não mudou nada de sexta-feira para cá, de 5 dias atrás para cá, eu continuo com a mesma visão. O curto prazo, ele pode nos entregar alta e na verdade ele já nos entregou uma alta agora. Basta a gente chegar em uma região de alta distribuição, pode ser essa região que nós estamos. A gente já está vendo o book de ofertas começando a aumentar o interesse vendedor, mas para mim o fato é que a tendência ela ainda é de baixa, os dados eles ainda estão bem negativos. Em um cenário como esse, eu continuo posicionado em preservação patrimonial. Eu continuo com o patrimônio dos meus clientes preservados, protegidos. E não ache que uma preservação patrimonial é colocar 20, 30% em caixa. Não, para mim uma preservação patrimonial é 100%, é você proteger o seu dinheiro todo. A única exposição que eu tenho no mercado nesse momento é em ouro, que é uma posição que eu ainda venho montando ela para 2026. E eu já comentei isso algumas vezes com você aqui no canal. Pode ser que o mercado esteja até mesmo antecipando essa movimentação, mas fora ouro, não dá para ter nenhum outro ativo cripto nesse momento. Eu sei que tem um dia que uma altcoin performa bem, no outro dia é outra que performa muito bem, depois é outra, mas eu quero que você observe depois de alguns dias e você vai ver que todas as altcoins elas vão devolver a sua alta depois de alguns dias, porque estamos em um cenário de alto risco. Essa movimentação de alta é exatamente o capital rotacionando, pulando de um ativo para o outro, tá? Dá para a gente saber para qual ativo ele vai pular? Às vezes sim, às vezes não. Só que o fato é que na região que nós estamos hoje, com o risco envolvido que nós temos dentro do Bitcoin, eu, Gui Telles, não abro operação dentro das altcoins. Aqui é o momento que eu prefiro ficar quieto e esperando as movimentações acontecerem, tá? Seja uma reversão de tendência ou seja a gente tendo uma capitulação acontecendo. Bom, ouro está em máxima histórica aí, não é novidade para ninguém, né? Mas quando a gente olha para ouro, a gente teve uma baita acumulação acontecendo aqui. Comecei a minha acumulação em ouro dentro da carteira rumo ao milhão, mais ou menos em maio ali, foi quando a gente começou a iniciar as nossas compras em ouro. Podemos estar em uma próxima pernada, tá, do ouro, e eu quero que você observe exatamente quando que a gente teve a última pernada de ouro acontecendo. Ela iniciou em dezembro de 2024 e ela acabou em abril de 2025. Bom, se a gente voltar para o Bitcoin aqui e olhar o que aconteceu em dezembro de 2024, olha só, a gente tem janeiro, dezembro de 2024 e foi até abril de 2025. Abril de 2025.
enquanto a gente tinha uma performance positiva do ouro, enquanto o ouro estava puxando ali mais uma bull run, né, que era mais uma corrida dos touros ali, a gente tinha o Bitcoin caindo no mesmo período, porque a gente sabe que quando os investidores estão buscando ouro é porque há uma preocupação muito forte na economia global. E isso daqui drena a liquidez de todos os mercados. Isso a gente viu acontecendo até mesmo com o Bitcoin. Para aquelas pessoas que acreditam que Bitcoin vai performar junto com ouro, a gente teve essa movimentação aqui recente acontecendo, e aqui está a prova de que não, esses ativos eles são antagônicos, tá? E quando a gente olha para o rompimento aqui de máximas históricas do ouro, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso daqui é um péssimo sinal para ativos de risco. Se ouro começar uma nova bull run aqui, tudo que você vai querer ter na sua carteira é dólar e ouro, e você não vai querer ter exposição em outros ativos, tá? Eu sigo posicionado na defensiva, continuarei até que a gente tenha reversões de tendência, tá? O único ativo que eu tenho exposto na carteira Rumo ao Milhão é ouro. E caso você queira estar junto comigo dentro da carteira Rumo ao Milhão, vendo os meus pontos de compra, os meus pontos de venda, reentrando dentro do mercado junto comigo na hora que eu reentrar, seja em uma reversão de tendência ou seja em uma capitulação mais acentuada acontecendo dentro do Bitcoin, para que você tenha acesso a todas as minhas decisões de compra e de venda, basta você clicar no primeiro link da descrição. Ao você clicar nesse link, você vai ser direcionado para essa página aqui, ó, que é a página da carteira Rumo ao Milhão. Nesse vídeo, eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela faz sentido para você ou não, tá? Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde eu vou te mandar as notificações de compra e de venda na tela do seu celular, aonde você vai ter acesso também aos meus treinamentos, treinamento em análise on-chain, treinamento em price action, eu ia te mostrar aqui no celular, mas não abriu. E você vai ter acesso a tudo isso porque eu acredito que você vai precisar de todos esses treinamentos para a próxima capitulação cíclica que nós vamos ter do Bitcoin. Eu não quero só te mostrar as minhas decisões de compra e de venda, como eu quero te preparar também para a próxima capitulação cíclica que nós vamos ter no Bitcoin. Porque essa próxima capitulação cíclica é o que vai trazer a grande oportunidade para todo mundo fazer muito dinheiro, principalmente para aquelas pessoas que chegaram atrasadas nesse ciclo. Entenda que os 15 mil dólares foi a última capitulação cíclica que nós tivemos, tá? Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, clique nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas, beleza? Bom, eu acredito que no curto prazo a gente está entregando apenas um respiro, tá? E possa ser que esse respiro ele acabe em breve. Médio e longo prazo continua se deteriorando, tá? Eu vejo que a gente tem mais espaços para movimentações de baixa. Então, esteja preparado para esses cenários. Caso você queira estar junto comigo, carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo vocês de volta aqui no canal amanhã. Valeu!